Qual o nome do senhor? Antônio. Da senhora? Cristiane. Seu Antônio, como é que era o vazio quando o senhor chegou aqui na Igreja Universal? Bispo, eu sou do Ceará e eu fui criado numa família pobre, onde a minha mãe teve 7 filhos. O que tinha meu nome morreu. E ela foi, engravidou, e ela já colocou, quando eu nascesse, o nome seria Ubiraci, que é Antônio Ubiraci, para ver se morria também, porque a condição era tão difícil que ela olhava assim. Eu morava naquela casa ali e não tinha nada, não tinha expectativa de vida nenhuma, não tinha estudo, e uma miséria. Para a gente comer, tinha que ser alimentado pelos tios. E o meu pai, quando eu fiz 4 anos, ele foi embora, outra mulher. Meu pai bebia muito, então eu cresci até os 13 anos ali naquele lugar, lutando na roça para sobreviver. E meu irmão veio para o Rio de Janeiro, e depois de alguns anos eu vim morar com ele, onde eu dormi, eu e minha mãe e a minha irmã, onde ele disse: ó, vamos morar aí e vocês se viram que eu só dou uma casa para vocês morar. E ali eu dormia debaixo de uma escada porque o espaço era pequeno. E eu comecei a trabalhar de entregador de bicicleta e lutava para ter uma condição de vida, porque eu achava que todo vazio que estava dentro de mim era falta de condição, porque eu via as pessoas com condição, sorrindo, e eu lutei para ter condição. E eu cheguei a gerente daquela empresa, ganhei muito dinheiro, só que o dinheiro não preenchia o vazio que estava dentro de mim. Eu era uma pessoa triste, era uma pessoa que vivia na bagunça, me envolvi com várias mulheres, ia para jogos, então passava a noite na destruição, na vida errada. E amanhecendo outro dia com aquele desejo de preencher o vazio que estava dentro de mim e não conseguia. Até lutei muito para ter uma vida diferente. Eu achei que o dinheiro era o suficiente, mas eu chegava a gastar $1.000 por noite e a minha vida não mudava. Então eu vivia nessa humilhação, procurando, e as pessoas às vezes me convidavam para ir para a Igreja Universal e eu falava: não vou porque eu não gosto, lá tem muito ladrão. Mas só que chegou uma vez que eu adquiri uma dívida de R$200 mil e não tinha mais condição de ir para frente. Cheque sem fundo, sem nome, sem família, perdi família. Toda vez que eu ia visitar minha mãe, ela achava que era a última vez. E assim eu entrei pela porta da Igreja Universal, nessas condições, e fiquei lá atrás. E eu ali ouvindo a palavra, o pastor pregando, dizendo que poderia mudar, porque até então era religioso, porque até quando eu me entendi por gente, eu ouvia falar que Deus poderia mudar, mas eu não conhecia Deus. Eu buscava Deus, mas não achava Deus. Vim no 2º domingo, no 3º domingo, estava falando de fogueira santa. E o que é fogueira santa? Eu nunca ouvi falar de fogueira santa, pregando que Deus poderia mudar, que Deus poderia transformar. Bispo, eu dali comecei a entender que existia o Senhor Jesus, que poderia mudar a minha história, que Ele tinha morrido na cruz para mudar a minha história. E ali eu coloquei toda a força. Ali chegou a fogueira santa, eu subi no altar para fazer o sacrifício, não tinha condição, porque eu tinha uma dívida de 200 mil, mas eu peguei meu envelope e fui lutar para sacrificar. Na época, bispo, era como se fosse um salário mínimo, era 600 e poucos reais, eu lutei e coloquei mais de R$1.000 no meu envelope, e desci pelo altar, com a mesma dívida, com o mesmo problema, mas já tinha dentro de mim uma certeza que a minha história ia mudar, e não foi fácil. Eu tive que me desprender de amizade, de coisas e pessoa, tudo aquilo que realmente me separava de Deus, eu abri mão, para ter um compromisso com Deus, para ter uma aliança com Deus. E eu comecei a lutar e querendo nascer de Deus, querendo saber como é que nascer de Deus. Então eu ia às reuniões, passei a reunião quarta, domingo, sexta-feira, e buscando a minha libertação, fui batizado com o Espírito Santo. Ali a minha história mudou. Ali, meu Deus do céu, aí eu não andava mais só. Eu tinha a direção de Deus, tudo que eu ia fazer eu colocava Deus em primeiro lugar, então tudo começou a mudar. Hoje, bispo, eu sou um empresário, hoje eu tenho mais de 100 apartamentos, hoje eu não moro mais debaixo de escada, hoje eu tenho restaurante, hoje eu moro naquela casa ali, que não é diferença da que eu morava antes, hoje eu tenho uma vida mudada, hoje eu tenho um casamento abençoado, bispo, e eu entendi quanto vale uma alma. Eu entendi que a alma é preciosa. Eu entendi que cada pessoa que entra pelaquela porta é chamada por Deus. Deus quer mudar a história dela.
E eu resolvi fazer uma igreja universal. Eu construí uma igreja universal. Eu fiz a igreja, doei a igreja, fiz um apartamento em cima, cheguei daqui a chave da igreja e doei a igreja universal. Hoje, a minha maior alegria é ver uma pessoa entrando e ser batizada. Hoje, a minha maior alegria é ver uma pessoa ali entregando a vida para Jesus. Eu vejo aquela música, eu era um farrapo de gente, bispo. Às vezes, eu ando na rua e às vezes começo a chorar o que Deus fez na minha vida, porque eu cheguei na igreja, bispo, eu cheguei com uma condição que eu imaginava assim, será que Deus pode mudar a minha história mesmo? Hoje eu falo, eu me deparo assim, como é que pode Deus ter feito tanta coisa na minha vida, uma pessoa que de onde eu vim? Se eu olhar para o meu passado, as pessoas quando me vê, poxa, quem te viu, quem te vê? Eu tenho 54 anos, eu tenho passado tanta coisa, eu tenho 20 e poucos anos de Igreja Universal, a gente tem passado tanta coisa nessa vida. Se você não tivesse o Espírito Santo, se você não é preenchido por Deus dentro de você, você não consegue resistir nesse mundo. O vazio foi preenchido e a nossa vida hoje é reflexo disso, né? O resultado, um casamento abençoado, glorifica a Deus na nossa vida e o nosso casamento. Deus abençoe o senhor muito Amém. mais.